Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, os ensinamentos mais comuns de Ajahn Chah e dos discípulos dele é a questão de quebrar o hábito da mente de sempre funcionar em termos de gostar e não gostar, desejo e aversão. Então, qualquer coisa que a mente faz contato, ela cria a sensação ou a ideia, né? Se for uma atividade bem grosseira, chega a se transformar em ideia, né? Mas quando é mais sutil, não chega a virar uma ideia, mas apenas uma sensação de eu gosto, eu não gosto disso. Quando é uma ideia, quando chega ao nível de ideia, ela às vezes vira um ciclo, né? Porque a ideia produz sensações. Então, surge a sensação, a mente cria, né? A sensação de eu não gosto. Né? Não tem nome, não tem uma frase que surge, eu não gosto. É apenas uma sensação silenciosa. Né? Mas é uma criação da mente. Né? Quando há um contato com algum estímulo sensorial, então a mente tem esse hábito, né? Experiencia aquele contato, compara aquilo com experiências passadas, né? Vê se tem características semelhantes. Né? E aí, quando acha algo que tem uma característica semelhante a esse contato, ela então lê na fichinha, né? Isso aqui eu gosto ou não gosto disso. Então, se tiver na gaveta de não gosto, né? Então ela cria aversão. Reage com aversão. Se ela ficar com muita aversão, ou se a mente for muito grosseira, né, o ego muito ativo, né, imediatamente começa a surgir ideias a respeito de como eu não gosto disso, por que eu não gosto disso, qual que é o problema. E ela começa a gerar ideias, né? E essas ideias reforçam ainda mais a sensação de eu não gosto, né? Porque as ideias geram sensações, né? Os pensamentos geram sensações. Né? E aí, quanto mais reforça a sensação de eu não gosto, mais ativo fica o pensamento de eu não gosto. Quanto mais ativo está o pensamento, mais fica forte a sensação de eu não gosto. Né? E se não vê nada que quebre esse ciclo, né, a pessoa fica realmente com muita aversão, ao ponto de ficar com raiva ou com algum tipo de manifestação de aversão, né, que seja medo, pavor, raiva, rancor, melancolia, tristeza, todo tipo de manifestação da aversão, né? Ódio, crueldade, rancor, se for algo relativo a si mesmo, vira rancor por si mesmo, ódio por si mesmo, desejo de cometer suicídio, desejo de anular a si mesmo através de drogas, ou televisão, ou comida. Algumas pessoas comem para esquecer dos problemas, outras pessoas bebem, outras pessoas assistem YouTube. Antigamente era televisão, né? Hoje em dia é YouTube, ou sei lá o que as pessoas fazem hoje em dia. Então, as pessoas têm esse desejo de anular a si mesmo, né? Agora, quando é dirigido a algo exterior, né? Elas reclamam, elas xingam, elas brigam, elas acusam, espalham fofoca, criticam, partem para a violência, sabotam, fazem todo tipo de coisa. Né? Depende da característica de cada pessoa. E também você pode imaginar a mesma dinâmica, né? Só que com características diferentes
no que diz respeito ao eu gosto, né, o desejo. Né? Quando a gente identifica como algo que eu gosto, então surge desejo, surge isso, surge aquilo. As pessoas agem de todas as maneiras possíveis, né, para obter aquilo que elas querem. Depende de quão forte, né, foi esse ciclo, ou quão grosseira, né, é a mente. Porque, na verdade, dependendo de quão grosseiro é o que mede, né, quão forte vai ser esse ciclo. Né? Então, quando a mente da pessoa é grosseira, tudo que ela faz é exagerado. Né? Ela não consegue fazer de maneira tranquila e equilibrada. Né? Quando a pessoa tem a mente grosseira, é tudo exagerado. Qualquer coisinha que ela vai falar, ela fala exagerado, ele exagera no gostar, ele exagera no odiar, não consegue se comunicar com as pessoas sem criar mal-estar. Sabe? É a característica da mente grosseira, né? Fica tudo exagerado, fora de proporção. Né? Então, é bastante útil e necessário, né, começar a quebrar esse ciclo. Né? Porque quando há um estímulo sensorial, por exemplo, os ouvidos fazem contato com o som. Não é obrigado a haver imediatamente o eu gosto ou não gosto desse som. Isso não é obrigatório. Né? Isso é um hábito da mente. Mas não é obrigatório. É perfeitamente viável e possível você ouvir e só isso. Né? Ouvir, ok. Está aí, é um som. É um som. Tudo bem. Esse tipo de coisa é muito mais viável quando a mente experiencia e aprende a tomar deleite no seu bem-estar. Quando a mente é um fenômeno saudável e prazeroso, né, aquilo já é o suficiente. Ela não tem essa necessidade de buscar prazer fora. Né? Então é bem mais viável, né? Ela experiencia, sabe, a mente já está satisfeita em si mesma. Tá? Ela não vê necessidade de criar gosto e não gosto. Né? Eu já estou bem aqui, para que eu vou fazer isso? Aqui já está bom. Né? Então, quando a mente tem bem-estar, é bem mais fácil isso, né? Bem mais fácil. Eu posso dizer, é quase que uma sensação de preguiça, assim, já está bom aqui, vou fazer o quê? Para que eu vou fazer isso? Né? Não é tanto uma questão de... Eu não sei se eu nem sei se é possível você reeducar a mente a parar de fazer isso, né? Mas mesmo que seja possível você voluntariamente não vou deixar minha mente gostar disso, não vou deixar minha mente sentir aversão por isso, supondo que isso seja verdade, que seja possível fazer isso, né? Ainda assim, eu insisto que é bem mais fácil se a mente não precisar, se você tirar a compulsão, né, em gerar gosto e não gosto. E a compulsão em gerar, em inventar gosto e não gosto, diminui bastante se a mente experiencia bem-estar em si mesma, né? Não dependendo de estímulo exterior. Se a mente não é um fenômeno caótico, né, e doloroso, né? Se ela é um fenômeno tranquilo e harmonioso, né, então ela naturalmente experiencia bem-estar. Se ela naturalmente experiencia bem-estar, é só uma questão de prestar um pouco mais de atenção, né? E ter o que a gente chama de sati, né? Ter atenção, presença mental, né? Estar presente durante o desenvolvimento das suas atividades diárias, né? O desenrolar da sua experiência de vida, né? Estar presente, experienciando aquilo de maneira consciente, né? Porque aí, naturalmente, a mente sempre vai escolher o melhor. O melhor é a paz mental. Não tem nenhum estímulo sensorial que seja mais prazeroso e benéfico do que a paz mental. Então, ela desde que ela tenha sati, desde que ela tenha presença mental, né, e havendo uma boa fundação para si, ela sempre vai tender em direção a não buscar deleite em prazeres sensoriais. Né? Então, esse é o método mais fácil de fazer isso. Mas, estou falando aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando, estou tentando lembrar se nos sutras tem alguma indicação, né, de você efetivamente reeducar a mente, não goste disso.
Não sei se tem. Você consegue fazer isso. Tem você refletir, né? Sempre que, pelo menos, porque a reflexão é boa, porque você quebra esse ciclo, né? Surge a sensação, a mente cria, surge o estímulo, o contato, né? O contato com os órgãos dos sentidos. A mente cria a sensação de eu gosto. E aí surge pensamento, em parte chama papancha, né? A mente prolifera, tendo aquilo como ponto de partida, ela prolifera, né? Em vários tipos de ideias, atitudes, lembranças, e traz memórias, e traz medos, e traz desejos, e traz isso, e traz aquilo. Então a mente começa a proliferar em cima daquele primeiro movimento, né, de eu gosto, ou eu não gosto, tanto faz. Nesse sentido não tem diferença, né? São apenas duas bifurcações, mas o processo é o mesmo, né? Que nem um carro, ele roda em gasolina ou roda com álcool. Para o carro não faz diferença. Se você jogar gasolina, ele queima a gasolina. Jogar álcool, ele queima álcool. Para ele não faz diferença. Né? Ele vai funcionar diferente. Ele sabe detectar, né? Isso aqui é álcool, isso aqui é gasolina. Então ele se adapta, né? Mas em termos assim, não tenho preferência nenhuma, você que sabe. Você jogar eu gosto, a gente trabalha com isso. Jogar eu não gosto, tudo bem, eu prolifero a respeito disso. Para mim não faz diferença, né? O ego ele vai trabalhar com aquilo que você jogar para ele, né? Então, usando a reflexão, né, o que se chama Yoniso Manasikara, né, você refletir com sabedoria, né, você consegue quebrar esse ciclo. Né? Conforme a mente começa a proliferar e criar pensamentos de gosto e não gosto, você atua, né? Você vai falar, não, na verdade, isso não tem nada demais. Né? Na verdade, isso é apenas uma sensação. Né? Vamos supor, você está sentado em meditação. Você está sentado em meditação, começa a doer as pernas. Aí a mente começa, ai meu Deus, a perna está doendo, isso é terrível, isso é horrível, não aguento isso. Aí você vem com um outro pensamento, não, na verdade é apenas uma sensação. É só uma sensação, é uma sensação na perna, ok. Se eu não criar dor, ela não é dor, ela é apenas sensação. Ela pode ser uma sensação mais intensa ou menos intensa. Mas não é obrigatório que ela se chame dor. Né? Se eu quiser, ela pode ser apenas uma sensação. Quão intensa ela é, não é escolha sua, porque isso é uma reação automática do sistema nervoso, né? do corpo. Né? Mais ou menos intensa não é escolha sua. Mas isso é dor ou prazer, ou não é nada, é apenas uma sensação. Isso sim é uma escolha sua, né? É uma escolha sutil, né? A pessoa não tem muita intimidade com sua própria mente, ou a mente dela é um fenômeno muito grosseiro. Né? Sati não é refinado o suficiente para acompanhar, né, a velocidade da mente, porque quanto mais grosseira a mente, mais rápida ela é. Né? E mais difícil é Sati conseguir acompanhar e entender o que está acontecendo. Mas quanto menos grosseira é, mais suave o processo mental, mais harmonioso, menos tosco, né? Menos feio, menos grosseiro. Então fica mais suave o processo mental, fica mais fácil, né? Com a pessoa desenvolver sati ao ponto de conseguir acompanhar o que está acontecendo, enxergar o processo se desenvolvendo, né? E conseguir atuar, né? Quebrar o ciclo. Então, que eu me lembre, assim, né, o que o Buda recomenda, né, como antídotos, né? É reflexão. Ou seja, quando já surgiu a sensação de eu gosto e não gosto, já está se desenvolvendo todo aquele comboio, né, de fenômenos automáticos, né, reações automáticas. Né, você consegue interferir aquilo, né, enfiar uma nova ideia, um novo modo de pensar, um novo ponto de vista, né, para quebrar aquele ciclo e voltar a mente a um ponto de equilíbrio. Né. Ou então o que ele recomenda é sati, né? Ter a presença mental, estar atento, estar acompanhando o processo constantemente. Né? Para que assim que ele comece, a mente já enxerga o que está acontecendo e reage largando aquilo. Né? Ela agarra, né? Você solta. Ela agarra, você solta. Né? Cria o hábito de soltar com frequência. Né? Está sempre prestando atenção, sempre atento. Né? Assim que a mente agarra, você solta. Não importa o que ela vai fazer, se ela agarrou para dizer eu gosto, ou ela agarrou para dizer eu não gosto. Para mim não faz diferença, seja lá o que for, você larga.
E mantém ela tranquila, serena. Quando você mantém ela tranquila e serena, ela experiencia bem-estar. Então, não tem fome por prazer. E não tem medo de dor, porque quando você solta, ela experiencia bem-estar. Então, ela se sente nutrida. As pessoas têm medo, de não experienciar prazer, têm medo de sentir dor. Mas esse medo põe elas nesse ciclo vicioso, nesse labirinto, que ela não consegue sair depois. Eu imagino... como é que se diria isso? Esclarecedor ou revelador, assim, bastante, quando você nota quão vazio ou fraco ou falso é aquilo que a gente chama de bom senso. É um bom senso, mas esse bom senso é baseado numa certa experiência, uma certa experiência da vida. Então, você seguir o bom senso comum, baseado em prazer, em dor, em constante reação aos estímulos sensoriais, o que faz sentido é certa coisa. Então, quando você olha, começa a enxergar um outro ângulo da mente, uma outra dimensão da mente, a sensação isso parece uma contradição. Se você parar de ficar preocupado com prazer e dor, você experiencia mais bem-estar ainda. O raciocínio normal para eu conseguir experienciar prazer e evitar a dor, eu tenho que estar sempre preocupado com esse assunto. Sempre atento e olhar, olha, isso aqui é prazer, isso aqui é dor, isso aqui é prazer, isso aqui é dor. Mas quando você para de esquentar a cabeça com isso, na verdade você experiencia ainda mais prazer, ainda mais bem-estar e muito menos dor. Então, isso provavelmente normal não faz sentido, mas quando você começa a se inteirar do assunto, fala, não, mas é óbvio, é óbvio que é assim, não tem contradição nenhuma, isso é o óbvio, aquilo é que é uma contradição, isso é o óbvio, isso é o natural. Então, é outro ponto, que às vezes excesso de inteligência pode virar um bloqueio na prática da pessoa. A pessoa é esperta demais, ela não consegue largar das ideias dela. Tudo aquilo faz sentido, 2 mais 2 é igual a 4, então por isso esse é certo e aquilo é errado. Não tem dúvida, não tem... Só que o fazer sentido dela é construído sobre uma certa experiência de vida, e aquela experiência de vida não é o correto, não é a mais sábia. Então, às vezes, a pessoa tem um pouco de fé, um pouco de humildade é útil, que quebra essa prisão, prisão do pensamento usual. Consegue quebrar isso. Eu acho que eu tive muita sorte, porque, de certa forma, eu era uma certa burrice, mas só um exemplo, quando eu fui primeiro para o Apananachata, eu tive sorte, que eu não era muito inteligente, eu não era muito esperto. Eu fui lá, não tive nenhuma ideia, eu vou chegar aqui, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, vai ser assim a minha vida. Eu não fui lá com ideia nenhuma, só falei, ok, estou aqui, vim aqui ver como é que é esse negócio. Não tinha assim, nenhuma expectativa ou exigência a respeito. Simplesmente cheguei, aqui estou eu, o que vocês têm para me oferecer, o que vocês querem que eu faça? É para varrer o chão? Ok, eu varro o chão, não tem problema. Não tem nenhuma opinião, porque geralmente você vê muito isso. Você vai nesses mosteiros, tem um monte de gringo, eu não sei se os tailandeses também são assim, eu não reparei isso muito nos tailandeses não. Viu? Acho que talvez os tailandeses já tenham experiência, esse convívio com aquela cultura, eles sabem como é que é um mosteiro. Então, acho que eles não chegam lá e com expectativa, eles já sabem o que eles vão encontrar quando chegam lá. Mas os gringos chegam lá, com uma ideia, vai ser assim, eu vou meditar tantas horas por dia, eu vou ficar a cabana, vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê. Aí chega lá, olha, varre esse chão aí. Não, eu não vim aqui para varrer chão, que diabo é esse?
varrer chão. Eu não vim aqui fazer isso, que diabo negócio de varrer chão. Hoje, um dos aldeões, né, ele construiu uma casa nova, convidou os monges para ir lá recitar uns paritas, né, recitar uns cânticos, né, para, né, tipo, seria uma tradição deles, né. Não, eu não virei monge para isso, eu vim aqui meditar, que diabo de fazer cântico. O cara está sempre irritado, sempre com raiva, sempre tenso, né. Ele tinha, eu fui lá e falei, estou aqui, o que é? Vai varrer chão? Ok, vai ao chão. Vai fazer, ok, eu vou junto. Uma certa forma, a minha burrice me salvou, né, me protegeu dessa irritação toda, né, de ter expectativas e as suas expectativas não serem satisfeitas, né. Eu fui lá de cabeça aberta, né, eu vim aqui, né, não vim aqui com ideia nenhuma, eu só estou aqui para trabalhar com o que vocês tiverem para oferecer, né? Então, foi bem, para mim, bem elucidativo, né, como as pessoas se sabotam, né, com expectativas, né, pensamento, formas de pensar, né? Então, às vezes, é uma certa vantagem ser meio burro, sabe? É uma certa vantagem ser meio burro. Quando, depois de já tinha virado noviço, eu lembro os homens falam mal das mulheres, as mulheres falam que as mulheres fofocam, mas você nunca viu um monge junto, viu? Ô bicho fofoqueiro. Junta 10 homens juntos, eles têm tempo livre, fica fofocando, que é uma desgraça o negócio. Os homens fofocam, é pior que mulher, viu? Então tem muita história, né? E na Tailândia, como tem muitos mosteiros, tem muitas coisas acontecendo, então você sabe, no mosteiro tal aconteceu tal coisa, aquele monge fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Tem um monte de histórias o tempo todo, né? É muita coisa também, né? Aí eu não queria ouvir essa história, eu falava, eu estou focado na minha prática, eu não quero saber de quem fez o quê no mosteiro, não sei da coisa, eu não estou nem aí, eu não sei quem é essa pessoa, né? Aí eu lembro, né, um monge uma vez veio tirar sarro de mim, né? Queria me contar essa história, eu falei, não estou interessado. Aí eu falei, olha só, o mudita, ele não quer ouvir nada, ele não quer fazer nada. Eu falei, eu não quero ouvir nada que seja besteira. Naquele dia eu sempre tentei ser muito educado, assim, eu sempre, né, não queria ouvir, eu sempre, né, quando o pessoal sentava para tomar chá e conversar, eu sentava lá de fora, eu sentava afastado, porque eu não queria conversar, né, eu estava bem interessado na minha prática, minha mente estava agradável, né, eu sentia a diferença, sabe? Se eu estou ali tranquilo, eu estava bem tranquilo. Quando eu via aquelas histórias, eu sentia a minha mente ficar pior, né? Aquele monte de conversa, e quem fez o quê, quem falou o quê. Eu falei, sabe, eu não gostava de assistir televisão quando era leigo, nem assistia jornal, essas coisas, eu tinha preguiça, porque aquilo era irritante para mim, né? O governo, não sei da conta, fez não sei o que lá, e decretou, eu não quero saber nada disso. Então já era desde antes isso, né? Então, aí eu sempre tentava assim, ser educado, né? Ser discreto, não ficar muito perto da conversa, tal, cuidar da minha vida. Aí quando o cara falou aquilo, eu também, sinto muito, eu não quero ouvir, eu não estou interessado em ouvir besteira. Aí o cara, na hora, ele se tocou assim, desculpa, e me deixou em paz, né? Mas eu enxergava vantagem nisso, né? Até quando eu fui morar com a Popek depois, né? Porque aí, porque aí já, pelo menos, eram umas conversas mais, era conversa falando coisas boas, né? Então eles, sabe, lá em Lampopek tem sempre assim, uma rede, né, de outros mestres que são amigos dele, que os monges lá eles têm muita fé, né? Muita devoção, né? Então eles sabem todo mundo lá, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei onde. Ele conhece, né? Ele sabe de monges que estão no mosteiro lá no meio de Yauyutaiá, que ninguém sabe que aquele cara é um arahante e tal. Eles têm esse mapa todo, assim, né? Ou que monge que está onde, esse monge tem poderes psíquicos, aquele monge é iluminado, aquele monge é bodhisattva, esse monge é arahante, esse monge é aqui. Ele sabe de tudo, né? Tem toda uma rede, né, de informações que passa que vai trocando essas informações e tudo mais, né? Então, ok, é uma conversa positiva, é algo positivo, melhor do que ficar falando mal dos outros, né? Mas ainda assim é muita coisa, né? É muita história. Esse monge tal fez não sei o que lá, ele foi no mundo dos Nagas, e as Nagas trouxeram isso para ele, aquela imagem do Buda foi abençoada por não sei quem. Nossa Senhora, é muita coisa. Então, mesmo isso, eu comecei a cortar isso, né? E achei muito benéfico fazer isso, muito, muito benéfico mesmo, né? Então,
né, a gente tem assim a cultura de quanto mais intelecto, mais inteligência, mais intelecto, mais informações, mais melhor, né? Quanto mais melhor, mais melhor. Então a gente fala, né, quando você vai tirar sarro de alguém, ou você vai elogiar alguém, né? Fala, essa é uma pessoa de opinião, né? É como se fosse um elogio isso, né? Mas na verdade, quanto menos opinião, melhor. Né? Você deveria só ter opiniões das coisas que lhe dizem respeito, sabe? Você não precisa ter opinião, falar, o restaurante lá é bom ou ruim. Não sei, eu não como lá, que se dane. Bom ou ruim. Para mim não faz diferença, eu não como lá. Então não preciso criar uma opinião a respeito disso. Deveria ter assim, um senso de economia com a sua mente, não use ela à toa. Né? Tem o mínimo possível, né? Quem é uma casa, sabe? Você tem o mínimo possível dentro de casa, são as coisas que você realmente usa, não acumula lixo dentro de casa, né? Só deixa as coisas que você realmente usa, que aí fica fácil de limpar, né? A casa é um local aberto e ventilado, não tem sujeira, né? Quando é fácil de limpar, é um local agradável, né? Não dá preocupação, né? Você tem menos coisas, quanto menos coisas você tem, menos preocupação é, sabe? Se um ladrão entrar aqui e roubar, vai roubar o quê? Não tem nada para roubar aqui, essa cadeira velha, esse jarro de suco, não pode roubar. Não tem, é uma coisa que gera tranquilidade, né? Não gera preocupação, não gera estresse, é fácil de cuidar, é fácil de limpar. Né? Então, uma mente também é parecido, sabe? Quanto menos opinião você tiver, eu recomendo. Né? Eu, pessoalmente, recomendo isso. Tenha o mínimo possível de opiniões. Né? Só tenha opiniões naquilo que envolve você diretamente. Né? Você precisa escolher. Né? Você precisa escolher, aí você cria uma opinião. Você fala, eu gosto disso ou não? Está de acordo com o que eu quero? Está apropriado, não é apropriado? Aí você cria uma opinião a respeito. Né? Se é um assunto que ele diz que envolve você diretamente. Mas se não envolve você, não tem opinião. Né? As pessoas perguntam, o que você acha? Não acho nada. Ah, você não tem opinião. Pois é. Deixa as pessoas acharem o que quiserem. Né? Deixa elas pensarem, não precisa ter vergonha. Né? De novo, tem que quebrar esse ciclo, né, de gosto, não gosto. Né? Também você vê como é que isso vincula com os 8 lokadamas, né? Os 8 damas mundanos, né? Elogio e crítica. Né? Então, se você não tem medo de ser criticado, não tem ganância por ser elogiado, né? Você não tem obrigação de criar opinião nenhuma. Se as pessoas acharem que eu sou burro, elas acham o que quiser. Né? Eu não estou nem aí, eu não estou aqui para a aprovação dos outros ou não. Né? Eu estou aqui para a minha própria prática, para o meu próprio desenvolvimento. Né? Então, eu recomendo bastante. Né? Então, isso é uma maneira grosseira, né? Isso é, na verdade, uma expressão grosseira disso que eu falei anteriormente, né? Essa criação de gosto e não gosto. Né? Opinião não é muito diferente disso. Né? Opinião é uma versão grosseira, né? De gosto e não gosto. Né? Uma versão grosseira que surge baseada em raciocínio. Você raciocina, analisa e aí decide, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Né? Mas não é muito diferente, né, do que acontece lá atrás, lá aquele primeiro movimento da mente. Assim que ela faz contato com o estímulo, ela reage, né? Fala, eu gosto, eu não gosto disso. Né? Então, comece da parte mais grosseira. Comece diminuindo a quantidade de opiniões. Né? Começa por aí, vai tentando embolar essa atitude mais e mais lá dentro, né? Pô, mas se eu abrir mão do gosto, não gosto, opinião certo ou errado, como é que eu vou decidir o que eu vou fazer no dia a dia? Como é que eu vou escolher para onde que eu vou? Eu recomendo seguir as referências que o Buda oferece, né? De certo e errado, bom e ruim. Né? Então o Buda não é pouco o quanto que o Buda elogia, né? As coisas que o Buda elogia e as coisas que o Buda critica. Né? Então você pode sempre, se você tiver confiança no Buda, você pode tomar aquilo como ponto de referência. Né? Então, em vez de falar, eu gosto, não gosto disso, não importa. O que é que o Buda diz sobre isso? O Buda acha que isso é bom ou ruim? Então, se o Buda aprova disso, então tudo bem, eu faço isso. Se ele critica isso, então não vou fazer. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Se é algo que o Buda critica, então eu não faço. Então, o Buda não elogia contar mentiras. O Buda não elogia espalhar fofocas. O Buda não elogia conversar à toa. O Buda não elogia consumir álcool.
beber, usar drogas, né? E assim por diante. Então, o Buda não elogia prazeres sensoriais, o Buda elogia prazeres da mente sábia e pacífica. Então, você começa, né, pouco a pouco, saindo de um âmbito e trazendo a mente para o outro lado, né? Afastando a mente daquilo que o Buda critica e trazendo cada vez mais a mente para o lado daquilo que o Buda elogia. Uma coisa que você cultiva, né? Não é uma coisa que você simplesmente decide, né? Supondo que você gosta de beber álcool. Não é só a questão de, bom, eu decidi que eu não gosto mais de beber álcool. Não é assim que surge isso, né? Essa coisa você cultiva uma mente, né, que aos poucos, né, vai se afastando. Beber álcool, para a maioria das pessoas, não é algo que requer muito. A maioria das pessoas consegue apenas decidir não beber e parar de beber. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? Para algumas pessoas isso vai ser um processo de aos poucos, né? Pelo menos você quebra, por exemplo, supondo que você só decidir não seria o suficiente para você, né? Você tem um apego muito grande pela bebida. Então você começa quebrando a ideia primeiro. Fala, não, beber é ruim. Tudo bem, eu não consigo parar de beber. Verdade. Mas, pelo menos, se tanto eu conseguir, eu aceito a ideia de que beber é ruim. Concordo com essa ideia e estou aberto a essa ideia. Eu não vou mais brigar com essa ideia, não vou justificar, não vou criar desculpas. Vamos falar a verdade, beber é ruim. Eu não consigo parar de beber ainda, mas a ideia, sabe, esse tanto eu consegui tirar. A ideia de que beber é justificável, é bom, em certas situações é ok. Eu falo, não é ok, eu admito que não é ok, eu sei que não é ok, continuo bebendo, mas pelo menos a ideia eu já venci. Agora que eu já venci a ideia, vamos começar a trabalhar com a sensação, né? Com o hábito. Né? Então, você começa a trabalhar com aquilo, começa a desafiar, né, a noção de prazer naquilo. Então, isso é um prazer. Será mesmo? Até que ponto? Presta mais atenção. Será que é realmente prazeroso isso? Presta mais atenção. Aonde que está o prazer? Cadê o prazer? Essa sensação é prazer? Por que isso aqui é prazer? E também o reverso. Mas se eu não beber, é doloroso. É mesmo? Será que é mesmo? Vamos olhar de novo isso. Cadê? Onde que está essa dor? Essa dor está aqui? Mas essa dor é a dor de não beber ou é a dor de impaciência, ansiedade? Isso não tem a ver com bebida, na verdade. Né? Isso não sou eu, essa dor, não. Diabo, será que é realmente? É assim, investigar o assunto, sabe? Será que não beber é que era a dor ou será que a dor está em outro local? Né? O que será que é essa dor? Né? Que fala, se eu não beber, eu vou sofrer. Será mesmo? Mas esse sofrer vem da onde? Né? O que é? Isso aqui realmente é sofrimento ou é apenas uma sensação? Né? Isso aqui realmente é prazer ou é apenas uma sensação? Então você trabalha isso, vai ganhando terreno cada vez mais, sabe? Até você conseguir realmente vencer. Né? Até que o desejo por beber seja apenas uma coisa fraca o suficiente, ao ponto de você falar, não vou beber, pronto. Você não quer beber? Quero. Não vou beber. Então, se não é muito forte, né, pura volição consegue vencer aquilo. Agora, se é muito forte a volição, né, não consegue vencer. Né? Mas só porque você não consegue vencer com a volição, não significa que você não pode trabalhar e cultivar, né, e chegar até um ponto onde a volição é o suficiente. Né? Então, assim a gente cultiva a mente, que chama Chitta Bhavana. Chitta Bhavana chama cultivo mental. Né? Essa é uma das formas como qual você cultiva a mente. Né? Você tem que trabalhar com a mente nesse sentido. É um trabalho de cultivo, não é um trabalho de obrigar a mente assim, obrigar a mente a ser assada. Né? Você não tem como obrigar uma árvore a dar frutos. Você não obriga a árvore a dar frutos. O que você faz, você rega e cuida dela. Né? Quando ela estiver pronta e preparada, ela dá frutos. Você consegue influenciar esse processo, né? Cuidando da árvore, nutrindo a árvore, né? Fornecendo a ela abrigo, fornecendo a ela água, fornecendo a ela temperatura compatível, nutrientes compatíveis, com ela que dá fruto sozinho. Né? Você só cuida da árvore, você não força ela. Então a mente é a mesma coisa, você não força a mente a ficar boa, a ficar pura, a ficar bondosa, você cultiva
planta condições para que a mente se torne boa, para que a mente se torne bondosa, para que a mente não seja arrogante, rancorosa, caótica, dolorosa. Você cria condições para que ela seja um fenômeno saudável e ela se transforma em um fenômeno saudável naturalmente. Então, um dos aspectos, um dos nutrientes que acelera, que nutre e acelera esse processo é o que eu falei, você quebrar o hábito de gosto e não gosto. Quebrar esse hábito vai diminuindo a quantidade de criação de gosto e não gosto. Diminui a quantidade de vezes que a sua mente inventa eu gosto e eu não gosto. Mais e mais experiencia coisas sem cair no hábito de gosto e não gosto. Ou você deixa as coisas apenas serem o que é. Começa com coisas simples. Começa que está sentado e aí bate um vento. Não deixa, que vento agradável. Não, não é agradável, não. É apenas o vento. É um vento, esse vento está frio. Não está, não. Ele está só o suficiente. É apenas um vento. Não deixa ele criar gosto e não gosto. Vai treinando em fazer isso com coisas simples e vai criando esse hábito na mente de forma que ele vai se estabelecendo cada vez mais, até ele ficar cada vez mais automático, até conseguir lidar com coisas cada vez mais pungentes, que mais atiçam a mente. Para coisas que antigamente se estourava em aversão, que você estourava em desejo, agora a mente já consegue falar, não, na verdade, tudo bem, é só isso aqui. Nem de mais, nem de menos, é só o que é. Então, como você vai lidar com isso? Tem várias maneiras, mas cada um tem seu jeito. Mas essa é um bom nutriente para a mente saudável. Porque não é só você para de agredir a mente com gosto e não gosto. Você também dá a ela a oportunidade de experienciar a realidade por si só. É só isso. E aquilo extremamente é especial, isso não é normal. Não é normal, é diferente do que as pessoas estão acostumadas. Porque a natureza em si ela tem uma qualidade própria. Então, quando você não cria gosto e não gosta, você experiencia algo diferente que as pessoas, em geral, não experienciam, porque elas bloqueiam. Através de gosto e não gosto, você bloqueia um certo nível de experiência. Então, não é só o fato de você parar de agredir a mente com esse hábito mental, mas você também dá a oportunidade para ela experienciar algo muito mais puro e muito mais nutriente que antes você não experienciava. Aquilo nutre a mente, nutre mesmo. Você sente a diferença. É bem peculiar. Até na respiração você experiencia. As pessoas conseguem soltar e respirar sem agarrar a respiração. Deixar a respiração ser o que é, sem agarrar ela, sem forçar, sem... Você falando, puxa vida, isso que é respirar, olha só, e ela nutre diferente. Você sente a qualidade diferente da respiração, quando você não agarra ela. Ela nutre de maneira diferente. A sensação é diferente, a experiência é diferente. Tem uma qualidade especial nisso. Algo que vale a pena ser cultivado. Então é isso. Alguma pergunta, alguma questão? Por exemplo, se você está num estado assim mais tranquilo, aí a tendência vai ser você, acho que sentir mais alegrias com coisas simples, assim, como o senhor falou, a vida passando, dá uma sensação prazerosa, ou você começa a ver umas coisas e acha bonito e tal. A gente deve lutar, assim, deve ficar desconfiado dessas sensações, a gente não vai ficar ranzinza demais, não? Você não deve fazer nem fazer nada. Não tem nenhum dever em lugar nenhum sobre nada. A questão é, o que é que você quer fazer? O que você está fazendo? Se você achar que é útil usar essas experiências como forma de treinar isso que eu acabei de falar, desarmar esse hábito mental, você pode. Você não tem obrigação de fazer. Mas você pode. Se você quiser fazer, enxergar isso como benéfico, você faz. Se você achar que não, eu não vou deixar isso quieto, eu vou trabalhar em outra área. Pode trabalhar em outra área, não tem, você tem que tomar decisão com relação à sua própria prática. Então, você decide. Você tem que saber avaliar a sua própria prática. Mas
Se você quiser fazer, não tem problema. É um bom local, porque não tem perigo, sabe? Não tem nada demais, sabe? Você está sentado e bate um vento, ok, se eu não criar gosto e não gosto a respeito disso, não tem perigo nenhum. Né? Nenhuma consequência surge disso. Né? Eu não sei, aqui pelo menos, né? Supondo que você está num país desses, na Europa, na Inglaterra, onde neva, né? Você sai, você tem que pensar, será que isso aqui está frio demais ou não? Porque você morre, né? Eu lembro na Nova Zelândia, né? Quando eu morei lá há uns anos, né? Eu nunca tinha experienciado frio daquele jeito, né? Você ficava ali, caramba, será que eu deveria entrar na cabana agora ou não? Que eu estou praticando meditação andando lá de fora, né? Começou a arder os pulmões, arde, né? Você respira aquele ar gelado, dói aqui dentro. Eu falei, cacete, será que eu devo entrar? Eu não sei se isso aqui é perigoso ou não. Então, tudo bem, aí você pode até justificar, né? Você gerar gosto e não gosto, né? Mas você está aqui, né? Se você não quiser girar, você não precisa. Você pode usar isso como uma oportunidade de desarmar, de treinar a mente a desarmar esse hábito mental. Agora, você fala, não, tudo bem, eu acho que esse eu sinto que prazer, né, na natureza, nas coisas assim vinculadas à natureza me traz bem-estar e eu preciso de bem-estar para viver. Ok, tudo bem, fique à vontade. Você decide. Mais uma coisa? É só isso.